Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Iniciamos aqui mais um devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo você, um novo eu. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, nos reunindo aqui hoje para buscar mais do Senhor e a cada dia sermos transformados em uma nova criatura. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor através da oração, vamos agradecer, vamos convidar o Espírito Santo a se fazer presente neste devocional. Amém? Feche seus olhos, chama o Senhor aí. Pai amado, Espírito Santo de Deus, poderoso, soberano, Criador de todas as coisas. Ao Senhor nós entregamos este devocional, este novo amanhecer, está tudo nas tuas mãos, na direção do Senhor, ó Pai. Nada seríamos sem a tua graça, sem a tua bondade. É por isso que nessa hora somos gratos ao Senhor, Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do Senhor, para buscarmos mais sabedoria no Senhor e nos tornarmos criaturas melhores, seres humanos melhores. Obrigada, Deus, por essa nova oportunidade de termos novas atitudes segundo o teu coração. E te pedimos e convidamos o Santo Espírito a se fazer presente em nosso meio, a tomar a direção desse encontro, a tomar a direção da tua palavra, e falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, não o que nós queremos, mas aquilo que necessitamos tomarmos como alimento para viver este novo dia diante da tua graça. É o que te pedimos e entregamos em tuas mãos, a nossa vida. Amém. Aleluia! Bíblia na mão, papel e caneta, você já sabe, né, gente? Quando chegar aqui, já chega pronto, tá? Papel, caneta e a Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Rapidinho, vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, nos atentando para o versículo do dia, versículo 6. Amém? Eu já vou fazer a leitura, você vai me acompanhando aí, qualquer coisa dá pausa no vídeo, e aí você encontra aí e acompanha junto comigo. Amém? E Elias, o tibista, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e te oculte junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tendo ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo do dia. E os corvos lhe traziam pão e carne, e pela manhã pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eita glória! Deus é maravilhoso. Olha, gente, quando eu faço essa leitura, eu percebo, já vamos pegar as lições aqui, já vamos anotando as lições. Eu percebo quão é poderosa a oração daqueles que se posicionam diante do Senhor. A palavra que Elias se pôs de pé diante do Senhor, não está dizendo que Elias está sem referência ao Senhor. A palavra está dizendo que Elias se pôs diante de tanta fé em Deus, que aquilo que ele diz acontece. Deus não tinha mandado Elias cessar ali, falar diante de Acabe que haveria seca, não. Mas tamanha foi o sentimento ali que Elias teve de ver o comportamento de Acabe, recusando a Deus, se voltando contra Deus, que ele usa a fé dele e faz um clamor ao Senhor. Que não haveria, olha o que ele pede. Eu não quero que haja chuva. Ei, peraí. O que nos traz aqui nesse momento como lição? Nós estamos todos diante da terra. Nós estamos todos aqui na terra. Se chover, todo mundo vai receber água. Se faltar, todo mundo vai enfrentar a seca. Amém? Independente se é um filho de Deus ou se não é. A diferença está a quem tu serves. Ô glória! A diferença está em quem você confia.
Elias pede para não chover. Peraí, a posição de Elias afetaria ele também. Isso aqui a gente já vai trazer. Independente do que você vai fazer ou do que você vai viver, continue crendo no Senhor. Deus ele vai te chamar para um propósito. E a gente precisa entender que viver o propósito de Deus muitas vezes é perecer. Missionário, eu não quero perecer, então eu não quero servir a Deus. Mas quando eu digo perecer, é enfrentar a tempestade, é enfrentar a seca, é ter que fugir muitas vezes, é ter que viver momentos assim bem difíceis. Eu não estou dizendo que você vai morrer, eu não estou dizendo que você vai... Não, pelo contrário, você vai experimentar o extraordinário de Deus. Nesse momento da dificuldade, aqui parecia que Elias estava perecendo. Poxa, Elias foi morar numa caverna, num ribeiro, lá no meio do deserto, gente, próximo ao Rio Jordão. Deus manda ele fugir. Peraí, missionário, mas como assim? Ele acabou de impor a fé dele com tamanha autoridade e Deus cessa a chuva e agora tem que fugir? Muitas vezes a gente precisará ir para lugares que a gente não quer ir. Deus vai nos mandar ir em lugares que a gente não quer. Deus vai nos recolher para nos proteger, para nos sustentar, para nos dar ânimo, coragem, para renovar a nossa força e a nossa fé e para nos guardar dos nossos inimigos. Mas como o inimigo está tomando assim, sabe, conta da terra, vai ter horas que o Senhor vai precisar te esconder. No esconderijo do Altíssimo. Gente, isso aqui é muito forte. Se posicione, mas se posicionar diante do Senhor não vai te isentar de experimentar coisas não agradáveis, que não vai ser boa. Ah, eu não quero perecer. Ah, eu não quero... Poxa, me desculpe te dizer isso hoje, meu amor. Mas não é fazendo a obra de Deus, então, que você vai só ter isso daí que você está achando que tá. Amém? O versículo do dia, ele vai nos dizer e vai nos mostrar o quanto a confiança no Senhor nos leva a viver coisas extraordinárias. Ei, olha o que está escrito aí no versículo do dia. Elias foi alimentado no meio do deserto. Historiadores vão querer dizer que não foi corvos, não foi pássaros que o sustentaram. Mas isso não é uma discussão para agora. Mas o que eu quero que você entenda é que o extraordinário de Deus acontece no meio da dificuldade, meu amigo. No meio do deserto, da solidão. Enquanto todos estão perecendo, você vai se sobressair. Ei, se a terra estava em seca, estava todo mundo perecendo. Estava todo mundo passando necessidade. Mas Elias foi alimentado pelos Deus, não deixou Elias passar por isso. A fé de Elias foi tão grande que Deus o alimentou e sustentou com água, enquanto toda a terra estava seca, sofrendo com a seca. Oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso. E aí eu quero que você pegue as lições deste dia para você aplicar na sua vida. Aplicar na sua vida. Para estarmos em concordância com Deus, devemos obedecer. Anote isso daí. Para estarmos em concordância com a palavra de Deus, devemos ser obedientes. Seja obediente. Escreve isso aí para sua vida e aplique, tá, gente? Não é só para anotar, não, é para aplicar, senão não vale a pena. Não tá valendo nada. Aplica. Seja obediente. Mesmo que isso custe a tua liberdade. Eita glória. Difícil, missionária. Como assim mesmo que custe? Exatamente, mesmo que custe a sua liberdade. Seja obediente ao que Deus te manda. Aleluia, isso é muito forte. Ponto 2. Anota aí. Obedeça mesmo que você precise sair da sua zona de conforto. Eita, é forte. Mesmo que precise sair da sua zona de conforto, seja obediente. No dia que eu entendi isso,
Eu pude viver coisas extraordinárias de Deus. Mas anota aí, obediência para estar caminhando em concordância com Deus, obediência mesmo que isso te tire da zona de conforto, e 3, obediência para viver o extraordinário de Deus. Se Elias não fosse obediente, ele não teria experimentado o extraordinário de Deus. Quer obedecer o extraordinário de Deus? Quer viver em concordância com Deus? Quer? Então não esteja preso à tua zona de conforto. Não fique preso ao que você tem na sua casa, a sua família, o seu marido. Não fique preso a isso. Esteja disposto a obedecer. Ainda que isso te leve a uma zona desconfortável. Mas lá é o lugar de você viver o extraordinário de Deus. Amém? Então se desperte, se levante, tenha fé. Aprendemos hoje com Elias que a nossa fé nos proporciona coisas extraordinárias, incríveis, inimagináveis, impossíveis para nós, mas para o nosso Deus, não. Ouça a voz de Deus e seja obediente. Amém? Se essa palavra te abençoou, e eu creio que sim, assim como ela abençoou e alcançou-me, gente, quando eu fiz esse devocional, queria abraçar Deus assim, sabe? Dizer obrigada, meu Pai, obrigada por eu entender que muitas vezes eu vou para um lugar que eu não quero, que muitas vezes eu vou estar em um lugar que não é bom, que é horrível, por sinal, mas não é porque o Senhor está me castigando, é porque lá eu vou viver o extraordinário do Senhor. É por isso que em tudo nós devemos dar graça, porque nós não sabemos porque o Senhor nos permite passar por algumas situações. Então creia, tenha fé, em tudo de graça, que Deus é um Deus provedor. Anota essa última lição aí. Deus é o provedor da sua vida. Tenha fé e confie os seus caminhos na mão dele. Amém? Que você seja abençoado e abençoe a vida de alguém também, compartilhando essa mensagem com outra pessoa. Fiquem com Deus. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã. Eu não quero ficar aqui sozinha. Te espero. Seja pontual e fiel. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.